Olá, povão, tudo bem? Olha aí, eu fui tragado para uma treta aí que diz respeito à relação entre autismo e o mutismo seletivo. A questão é a seguinte, é possível, se pode dar os dois diagnósticos ao mesmo tempo? Existe esse fenômeno? E existe essa possibilidade, segundo o DSM? Mas é uma treta boa, não é treta para ofender ninguém, nem nada disso. Pelo contrário, né? É uma oportunidade, já que as pessoas gostam tanto disso, se empolgam tanto, é uma oportunidade da gente olhar para esses documentos, entender mais a natureza deles, a gente aproveitar esse momento para ter essa oportunidade de refletir sobre essas condições, né? Do meu ponto de vista, para mim isso é muito claro e eu vou demonstrar aqui para vocês, sim, você tem o fenômeno do mutismo seletivo junto com o transtorno do espectro autista e sim, essa possibilidade está muito clara no DSM, sim, né? E eu vou apresentar o documento aqui para vocês, falar de tudo o que aconteceu, para a gente aprender mais um pouco sobre isso, tá bom? Fica aí. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em educação, fiz o pós-doutoramento no departamento de psicologia da UFSCar, minha área de estudo é autismo em práticas com evidência, e aí eu falo de coisas que circundam o autismo, né? Eu vou contar já o que aconteceu. E aí numa live, uma pessoa me fez uma pergunta sobre o mutismo seletivo. Aí eu expliquei o que era o mutismo seletivo, né? Que poderia acontecer de pessoas com autismo terem essa condição, eu falei um pouco da intervenção, né? Do tratamento, pensando o mutismo seletivo como um problema de generalização do comportamento de conversar com outras pessoas, conversar verbalmente, né? Eu expliquei isso numa live, entre outras coisas, as pessoas estavam perguntando e tal. Pouco depois, eu estava no Instagram e eu vi a doutora Mariana Faver, que é foniatra, ela é doutora e tem um trabalho bem bacana, né? Mais uma vez, lembrando, não é para brigar com ninguém, nem ter treta com ninguém, nada disso, pelo contrário, né? É só uma oportunidade pra gente refletir aqui. E aí, ela disse naquele vídeo, que faz um tempo já, que não podia ter diagnóstico de autismo e mutismo seletivo. Aí eu falei, bom, talvez eu tenha errado. Se eu tiver errado, eu preciso, numa próxima oportunidade, corrigir, para evitar de disseminar aí falas equivocadas. E aí eu fui olhar no DSM, li tudo que dizia respeito a essas duas condições e eu não estava equivocado. De fato, ambos podiam ser concomitantes, né, comorbidades. Mas aí tudo bem, aí vi, ela falou uma coisa, falei outra, tudo bem, né? Depois de um tempo, né, alguém da galera aqui da equipe que fez um corte da live e publicou esse corte. E esse corte estava falando justamente do mutismo seletivo, né? E aí a doutora Mariana Faber fez uma pergunta para mim lá, mas como é que faz com o caso de autismo? Eu falei, faz que nesse caso dá o diagnóstico concomitante conforme o DSM, como comorbidade conforme prescreve o DSM. E aí, tudo bem, ela não respondeu ali naquele contexto, tudo bem. E aí depois ela fez uma postagem que fazia referência a isso, né? E aí várias pessoas comentaram lá em relação a mim, falaram comigo e tal. Então eu vou mostrar aqui para vocês e vou ler com vocês aqui, é aí que eu quero discutir com vocês. Olha aqui, eu vou ler a postagem dela, tá? O DSM não foi feito para ser interpretado, e sim para ser seguido. Ele se presta para isso, um guideline de diagnóstico. Eu realmente acho o ser humano muito mais complexo do que é possível retratar lá. Mas fazer interpretações pessoais para colocar um indivíduo dentro de um determinado diagnóstico é, no mínimo, antiético. Aí ela continuou nos comentários. Desta forma, segundo a literatura especializada, seja americana ou europeia, até que se prove o contrário, mutismo seletivo e TDL são diagnósticos diferenciais de autismo. Eu não vou falar de TDL, né, porque não é um assunto que eu tratei lá nesses outros. Eu falei de mutismo seletivo. TDL é um caso muito mais complicado, né? E aí eu quero explicar aqui para vocês em relação a isso aqui. Primeiro lugar, vamos lá. Agora a tensão tá alta, né? Sabe aquela tensão zona, porque agora a treta vai começar? Então agora é hora de você dar o like. É hora de você curtir aqui, dizer pro YouTube, pô, legal, que bom que tem esse debate aqui bacana, né? Me apresente mais disso. E se inscrever no canal para você receber os outros vídeos. Todos os vídeos têm um modelo assim, bem embasado, sempre trazendo literatura científica para vocês. Então, já foi? Então vamos começar agora aqui. O DSM não foi feito para ser interpretado, e sim para ser seguido. Então temos dois erros aqui. O primeiro que, para seguir, precisa interpretar. Imaginemos que o DSM tivesse, sei lá, em mandarim, né? Eu preciso interpretar, não conseguiria interpretar para poder seguir. Então isso é um equívoco, tanto que tem um capítulo do DSM que é para instruir como que ele deve ser interpretado. Tem um capítulo para isso, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, não existe uma coisa que você segue sem interpretar. Segundo, é sim para ser seguido. Não. Os brasileiros não devem seguir o DSM. No Brasil, o que vale, o que tem que ser seguido é o CID. É isso que é o que é válido no Brasil. Então, tem os códigos referentes
ao CID e não o DSM. Então, o DSM serve para a gente pensar, para a gente aprender mais, para a gente entender melhor a questão, para a gente até compreender melhor o que está no CID. Mas o próprio DSM e o DSM-5, ele tem lá uma discussão nesse último, dizendo que existe um descompasso entre CID e DSM, o CID-11. Existe um descompasso agora. E, obviamente, o que a gente tem que seguir é o CID, por conta da legislação brasileira. Então, não é sob justificativa de seguir que valeria esse tipo de relação. Mas ainda assim, ela está errada, tá? E eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos pegar o DSM, tá? Esse é o DSM, é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria. Ele está na sua 5ª edição. Ela foi publicada em 2013, mas essa daqui, especificamente, já é a versão revisada, a TR, né, que foi publicada no Brasil agora este ano, de 2023. Então já estamos com um bichão aqui, né? Vamos abrir aqui, vamos direto para o capítulo que fala sobre mutismo seletivo, que é um tipo de transtorno de ansiedade social, tá? Então tá aqui na página 222, e aí tem os critérios diagnósticos, desenvolvimento e curso, né? E aí embaixo tem o seguinte, tem um subtítulo que é diagnóstico diferencial. Tem várias coisas que eu não vou falar, e tem um que é assim, transtornos do neurodesenvolvimento e esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Então, transtorno do desenvolvimento e transtorno do espectro autista. O que a doutora está argumentando? Que se está aqui, se está na lista de diagnóstico diferencial, então não pode ser dado junto. Isso é uma interpretação. E essa interpretação está equivocada. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Isso não é verdade, isso está errado. Como é que a gente sabe o que está certo e o que está errado? Porque eu tenho uma posição, ela tem uma posição diferente. Como é que a gente faz? Tira no 2 ou 1, né? Não dá. Por isso que, de fato, é importante que haja uma interpretação, mas ela deve ser interpretação autêntica do próprio manual. E é por isso que a gente volta, a gente retorna aqui lá no comecinho do manual, na página 20, e tem o seguinte título aqui, utilização do manual, como ele deve ser utilizado. Neste capítulo vai dizer se eu ou ela está interpretando errado, né? Vamos lá, a gente vai passando aqui na página 26 e 27, na página 26 tem tipos de informações no texto do DSM-5 TR. E na página 27 tem lá, tem os vários e tem diagnóstico diferencial. Então aqui, o manual vai dizer pra gente se o certo é a gente entender que tá na lista de diagnóstico diferencial, então não pode ser dado junto em comorbidade. Vamos ver. O que está escrito aqui? O que é esse título que aparece depois de todas as condições, chamado diagnóstico diferencial? Olha o que está escrito aqui. Discute como diferenciar o transtorno de outros transtornos que têm algumas características similares presentes. Ou seja, o fato de uma condição estar no diagnóstico diferencial não quer dizer que não possa ser dada junto. Essa interpretação está equivocada, está errada, segundo o DSM. Então, essa interpretação aqui está equivocada. Na verdade, não é disso que se trata essa seção de diagnóstico diferencial. Bom, mas vamos tirar a prova? Vou pegar um exemplo aqui para vocês de uma outra condição que tem aqui diagnóstico diferencial e que não há a menor dúvida sobre a pertinência das duas condições juntas, tá bom? Eu abri agora na página 45 e eu vou olhar aqui quais são, né, os elementos que estão aqui entre os diagnósticos diferenciais do transtorno do desenvolvimento intelectual, a deficiência intelectual. Vamos lá, diagnóstico diferencial. Então aqui várias condições e olha aqui a terceira, transtorno do espectro autista. Não pode ter o diagnóstico de deficiência intelectual e de transtorno do espectro autista? Claro que pode ter. Tanto pode ter que está escrito aqui. Eu vou ler para vocês. O transtorno do desenvolvimento intelectual é comum entre pessoas com transtorno do espectro autista. Já começa assim. Acreditar que alguma coisa, porque está lá, entre os diagnósticos diferenciais, quer dizer que não pode dar o diagnóstico junto, é um equívoco, é um erro. Eu não considero que esse erro é falta de ética, não é antiético. O erro é um erro, é uma pessoa que errou. Mas o ideal, claro, é a gente fazer a coisa da maneira mais apropriada possível. Vamos voltar então, agora já entendendo que diagnóstico diferencial não é a lista de coisas que não podem ser dadas como comorbidade. Vamos voltar agora para entender o que está escrito aqui na discussão do diagnóstico diferencial entre mutismo seletivo e transtorno do espectro autista. Vamos ler aqui. Então eu voltei agora à página 224 e vou ler para vocês. Está escrito assim: os indivíduos com um transtorno do espectro autista, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico
ou transtorno do desenvolvimento intelectual, deficiência intelectual, podem ter problemas na comunicação social e não conseguir falar apropriadamente em situações sociais. Em contraste, o mutismo seletivo deve ser diagnosticado apenas quando uma criança tem a capacidade de falar bem estabelecida em algumas situações sociais, por exemplo, geralmente em casa. Agora vamos interpretar da maneira adequada, apropriada, conforme o que eles prescrevem. Eu tenho indivíduos com autismo que não falam. Se ele não fala em lugar nenhum e ele não fala na escola, eu não posso dizer que ele não falar na escola é um mutismo seletivo. Se ele só fala algumas palavras em casa e na escola ele não fala essas algumas palavras, não é um mutismo seletivo. Só é mutismo seletivo se ele falar bem em situações sociais. Ou seja, se ele em casa falar bem, falar muito bem, e em outro lugar não falar muito bem. Pode variar, né? Mas em geral é assim. Em casa fala todas as coisas e em algum outro lugar, ou em vários outros lugares, não fala. Normalmente é como se manifesta o mutismo seletivo, né? Eu tenho, por exemplo, 44% das pessoas com autismo que têm um intelectual totalmente preservado, tem a fala preservada. Esses indivíduos, eles podem apresentar sim um mutismo seletivo. Quando é que eu não posso diagnosticar o mutismo seletivo junto? Quando esse indivíduo não apresentar essa fala funcional, uma fala boa, em algum contexto social. Do meu ponto de vista, então, não há a menor dúvida, segundo uma leitura atenta do DSM e uma interpretação autêntica, né, baseado em como eles dizem que deve ser interpretado, que sim, essas duas condições podem aparecer juntas, né, e o médico deve fazer o diagnóstico de ambos quando eles estiverem presentes, tá bom? Um grande abraço, tchau para vocês.